E se a sua clínica fosse uma pessoa, como é que ela seria? Bem-vindo ao episódio 246 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. E isto é muito importante nós pensarmos, não é? Tentarmos humanizar aqui a nossa marca. Se a nossa clínica fosse uma pessoa, como é que ela seria? Seria assim jovem e energética, mais formal e técnica, ou mais elegante e discreta? Como é que nós idealizamos aqui esta pessoa, não é? Porquê é que isto é importante? Porque todas as nossas marcas têm aqui esta humanização, têm um tom de voz, têm emoções, têm uma forma de comunicar e é muito importante que nós pensemos, não é? Como é que, se fosse uma pessoa, como é que ela seria, não é? Esta personificação, este exercício ajuda-nos muito bem a decidir, não é? Qual é que é aqui a forma de nós comunicarmos, o tom da nossa marca, a imagem da nossa marca, mas também nos vai ajudar no dia-a-dia, na resolução de conflitos, a lidar com a equipa, não é? A própria comunicação interna, comunicação ao cliente, é mais importante do que aquilo que pensamos. Portanto, hoje o episódio é levar-nos aqui a pensar, ok, se a minha clínica fosse uma pessoa, como é que ela seria? Seria um homem, seria uma mulher, seria novo, seria velho, seria, não é? Quais são as experiências que aquela pessoa iria ter? Por isso, primeiro temos que começar a pensar que a clínica tem personalidade. Então, se ela fosse uma pessoa, bora lá. Vamos lá tentar desenhar, arranjar aqui uma imagem, pedir ao ChatGPT uma imagem daquilo que idealizamos, mas nós tentarmos personalizar para criarmos aqui e gerarmos mais empatia, ser mais fácil de identificar aqui a identidade da nossa marca. O tom de voz é o rosto da nossa marca, não é? Aquilo que nós adequamos. Como é que nós, não é? Na Fisiotorres, por exemplo, nós temos aqui a parte mais energética, mais leve, não é? E que faz com que toda a nossa comunicação, desde um e-mail, uma mensagem, um telefonema, um post nas redes sociais, não é? A própria comunicação quando circula pela clínica, nós temos uma parede com as fotos dos nossos team buildings de todos os anos, à saída, não é? Tem forma de sorriso e dizemos, dê-nos o seu maior sorriso. Portanto, no fundo temos aqui toda uma comunicação e um tom de voz que é muito importante para caracterizar, não é? E humanizar esta nossa marca, esta nossa clínica. Porque é muito importante aqui no tom de voz definirmos os valores da nossa clínica. O que é isto? É a forma como eu vou lidar no meu dia-a-dia, como é que eu vivo estes meus comportamentos na minha clínica, não é? Nós, por exemplo, na Fisiotorres, vamos buscar a pessoa à recepção, dizemos o bom dia, tratamos pelo nome, no final, não é? No dia a seguir enviamos a mensagem de follow-up, o tom de voz dessa mensagem também tem que haver aqui a comunicação, portanto estamos a comunicar alguns valores do cuidado ao nosso cliente, do sucesso por resultados, portanto do trabalho de equipa, portanto temos aqui valores que são inegociáveis e que são muito importantes para o tom de voz. E todas as clínicas são diferentes, porque senão às vezes eu digo isto no curso, não é? Que vocês não vão ser todos Fisiotorres, não é? Não é a Ana, não é? Normalmente são aqui muito à imagem do líder, não é? Se é um líder mais energético, mais caloroso, não é? É um mais discreto, mais calmo, mas eles têm que estar definidos estes valores porque são diferentes, mesmo nas minhas organizações que tenho diferentes, não é? São diferentes valores, diferentes tom de voz. Se eu idealizar aqui as pessoas, seriam diferentes pessoas, não é? Que caracterizavam estes negócios. E depois a emoção e consistência, ou seja, toda esta experiência do nosso cliente, a jornada do nosso cliente vai estar marcada, não é, por momentos que são coerentes por este tom de voz e por esta personalidade. Não é? Nós temos, por exemplo, quem esteve no congresso viu aquela máquina dos brindes, não é, que agora damos na Fisiotorres quando o cliente atinge um resultado, quando entra num determinado programa, quando as crianças fazem o trabalho de casa. Porquê? Porque celebramos aqui a felicidade. Como a felicidade é a nossa imagem de marca, como temos aqui algo mais energético, mais surpreendente, temos esta experiência na jornada do cliente também como um momento, não é, que cria aqui emoção. Mas depois não é só nisto, não é? Tudo tem que comunicar, desde a mensagem no Instagram que nós respondemos, ao SMS, ao telefonema, a vinda da primeira consulta, o pós-consulta. Portanto, é muito importante vocês mapearem aqui a vossa jornada do cliente e pensarem aquela pessoa, não é, que vocês idealizaram, que é a vossa clínica, como é que ela se relaciona em diferentes momentos, porque ela não pode ser energética e empática no início, mas depois ser fria e distante no final, não é? Portanto, tem que haver coerência e consistência na forma como esta personalidade, não é? Esta pessoa, esta humanização, não é? Desta nossa marca comunica com o nosso cliente em todos os pontos de contacto, em todos os momentos. E se estiver confuso, comece lá por pensar, desde que o cliente nos encontra ou um possível cliente nos encontra nas redes sociais, até que telefona, até que vem à nossa clínica, não é? Vem à consulta, em que vai embora, e começa a perceber tudo aquilo que ela tem contacto, desde a recepção, vai à casa de banho,
Como é que é o contacto para as oportunidades para quando está a fazer o pagamento, não é? Isto tudo impacta, obviamente, a nossa experiência do nosso cliente e nós temos que pensar em humanizar esta experiência. Por isso, a nossa clínica não é só um edifício, não é só assim 4 paredes que estão ali, não é? Ela tem efetivamente personalidade e tem que ter intenção nesta personalidade. Portanto, é importante refletir sobre isto e pensar de que forma é que esta experiência do seu cliente está de acordo com a personalidade que quer. Porque muitas vezes até só na nossa consulta é que nós implementamos verdadeiramente aquilo que queremos, pois esquecemos-nos que tudo o resto também tem que ser de acordo, não é? E se temos muitas vezes o cliente que tem uma expectativa que é defraudada, que percebe que vai a outro colaborador e que não foi consistente a experiência, isto efetivamente não vai correr bem, não vai conseguir fidelizar clientes. Portanto, pensar nesta personalidade da sua clínica, atribuir um bom tom de voz, os valores, vai obviamente impactar a experiência do serviço que é dado ao cliente e, consequentemente, a sua fidelização. E se este é um assunto que lhe interessa, dizer-lhe que aqui no nosso canal temos muitos temas sobre este e mais temas sobre gestão na área da saúde, por isso subscreva aqui o nosso canal para ser um dos primeiros a receber aqui informação e acompanhar todos os conteúdos sobre negócios na área da saúde. Por aqui temos encontro para a semana e até lá, bons negócios!